2 de fevereiro. Chegou, chegou, chegou. Afinal, que o dia dela chegou. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro para salvar Iemanjá. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro para salvar Iemanjá. Escrevi um bilhete a ela, pedindo para ela me ajudar. E ela então me respondeu que eu tivesse paciência de esperar. O presente que eu mandei para ela, de cravos e rosas, vingou. Chegou, chegou. Afinal, o dia dela chegou. Chegou, chegou. Afinal, o dia dela chegou. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro para salvar Iemanjá. Dorival Caymmi. Então, com essa poesia, com essa letra do baiano Dorival Caymmi, nós queremos apresentar algumas sacerdotisas das religiões de matriz africanas. Não só as sacerdotisas baianas, mas muitas outras que existem ou existiram para esse Brasil afora. Sacerdotisas de religiões de matriz africana, conhecidas como Ialorixás, como Mãe de Santos. Vocês já notaram que nas religiões afro-brasileiras a presença das mulheres na liderança dos papéis rituais são relevantes? Então, de onde vem isso? Talvez estejam ligadas à questão de que nas famílias africanas nós temos lideranças masculinas e lideranças femininas. Famílias matrilinear e famílias patrilinear. Família matrilinear, onde a ascendência ou a descendência vem do lado materno. Famílias patrilinear, onde a descendência vem do lado paterno. Então nós precisamos nos acostumar com as várias formas de organizações familiares. Tirar um pouco aquela visão de que a sociedade patriarcal, ocidental, cristã, é a única maneira de organização familiar. Então, nos terreiros, nas religiões de matriz africanas, nós encontramos um pouco a perspectivas de outras formas de organizações religiosas, familiares, de pertencimento, de compadrio, de solidariedade. Eu estou falando isso porque nós vivemos numa época de muita intolerância. Intolerância étnica, intolerância de classes, intolerâncias religiosas, intolerâncias de orientações sexuais. Pensando nisso, pensando no dia 2 de fevereiro, dia consagrado a uma das muitas entidades das religiões afro-brasileiras, no caso Iemanjá, é que nós estamos abrindo aqui
nesse nosso canal do YouTube Africanidades Conectadas, estamos abrindo a apresentação de algumas lideranças femininas das religiões de matriz africana. Nós estamos utilizando para isso a Enciclopédia Negra, organizada pelo Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz, editado pela Companhia das Letras e publicado em 2021. Aliás, os nossos assinantes já conhecem essa referência bibliográfica. E para além dessa referência que nós utilizaremos, nós apresentaremos também outras bibliografias, outras sugestões de leituras, como, por exemplo, o da Beatriz Góes, Vovó Nagô e Papai Branco. Esse é um livro que fala dos usos e abusos da África no Brasil. Então, uma boa leitura para conhecer um pouco mais sobre a história das religiões de matriz africana do Brasil, para tirar um pouco aquele preconceito, aquela visão errônea, aquela visão demonizada dos cultos afro-brasileiros. Nós temos outro aqui também, Rui do Carmos Póvoas, A Linguagem do Candomblé, Níveis Sociolinguísticos de Integração Afro-Portuguesa. Então, esse aqui trabalha também nessa perspectiva de conhecer um pouco mais a linguagem, a etnolinguagem dos cultos afro-brasileiros, seja ele qual for. E nós temos também um clássico aqui, que eu já mencionei em outros momentos, do Edson Carneiro, mostrando melhor aqui, Religiões Negras, Notas de Etnografia Religiosa. Então esse é um clássico, que eu já tive a oportunidade de comentar aqui. Esse aqui é a edição de 1936, da editora Civilização Brasileira. Seja uma das minhas relíquias que tenho aqui na nossa biblioteca de apoio ao nosso canal Africanidades Conectadas. No decorrer das nossas apresentações sobre as Ialorixás, ou Mãe de Santos, nós apresentaremos outras referências. Mãe Agripina, 1890, nasceu em 1890 e faleceu em 1966. Nascida em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1890. Santo Amaro da Purificação, só para lembrar, é a terra de Caetano, Betânia. Agripina Soares de Souza, mãe Agripina de Xangô, cujo nome iniciático no candomblé era Obá-Deí. Foi olorixá do terreiro fluminense, fundado por mãe Aninha, Obá-Bií, também denominado Ilê Axé Opô Afonjá, como a casa baiana. Agripina foi iniciada em Salvador por mãe Aninha, em 1910, ano que o terreiro foi inaugurado, e mais tarde acabou encarregada por sua Ialorixá de cuidar da casa do Rio de Janeiro. Em vida, mãe Aninha mantinha sempre contato com a filha Agripina por meio de cartas.
Então, Mãe Aninha na Bahia e Mãe Agripina no Rio de Janeiro. Com a morte de Aninha, Mãe Agripina precisou de ajuda de seus irmãos de santo e de amigos, tendo que superar disputas e intrigas. Depois de realizar o culto instituído por Aninha em vários endereços, fixou o terreiro no local de propriedade de sua irmã, em Coelho da Rocha, no município fluminense de São João do Meriti, onde permanece até hoje a casa. Em 1966, Mãe Agripina mudou-se para Brasília e faleceu no fim do mesmo ano. Por carta, Mãe Agripina havia solicitado à mãe pequena, Cantulina Garcia Pacheco, Mãe Cantu, a Iratolá, que cuidasse do terreiro de Coelho da Rocha. Com a morte de Agripina, Mãe Cantu foi então confirmada à frente do Apó Afonjá, no estado do Rio de Janeiro. Então, nessa pequena biografia de Mãe Agripina, destaca-se a migração de nordestinos para o Rio de Janeiro e levando consigo as suas entidades, os seus ancestrais. Mãe Andressa, 1854 a 1954, Caxias e São Luís do Maranhão, onde ela nasceu e onde ela faleceu. Andressa Maria de Souza Ramos, mais conhecida como Mãe Andressa, coordenou a Casa das Minas, no Maranhão, entre 1914 e 1954. Era considerada a última princesa de linhagem direta Fon. Fon é uma etnia da África Ocidental. Descendente de escravizados, ela nasceu provavelmente no dia 10 de novembro de 1854, em Caxias, no Maranhão, mas migrou ainda jovem para São Luís, dizem que em busca de tratamento de saúde. Logo aos 7 ou 8 anos, e possivelmente antes de 1900, recebeu o Vodun Toy Polibogi, e completou sua iniciação num barco de 12 vodunces, que quer dizer consagradas ou consagrados ao Vodum, no candomblé Jeje e no tambor de Mina, Tobocis, tendo empregado para designar as filhas completas. Aliás, termo empregado para designar as filhas completas, Tobocis. Nessa época, o templo era fechado, nesse tempo, o culto era chefiado pela mãe Luísa, que foi a segunda líder da casa. Inclusive, nós temos aqui uma referência bibliográfica desse terreiro, Casa das Minas do Maranhão. É um trabalho feito pelo antropólogo Sérgio Ferretti, Guerebentan, de Zomadonu. Guerebentan, de Zomadonu. Essa obra do Sérgio Ferretti, Etnografia da Casa das Minas do Maranhão, editado pela editora Palas em 2009. Então, para conhecer um pouquinho mais desse terreiro de Vodum no estado do Maranhão. E eu quero lembrar aqui também que no documentário Atlântico Negro,
na Rota dos Orixás, é um documentário que está disponível na internet, no YouTube, que fala um pouco da Casa de Tambor de Mina, no Maranhão. Sigamos, então. Nós estamos falando da mãe Andressa. A Casa de Tambor das Minas, terreiro de tradição essencialmente matriarcal, foi fundado no começo do século XIX por Nan Agotimé, rainha africana do Daomé, mãe de Guezo, o rei do Daomé, a qual, após uma série de conflitos sucessórios, foi vendido para comerciantes de escravos e trazida para a ilha de Taparica, onde recebeu o nome de Jesuína. Nós já falamos que no processo do tráfico de africanos escravizados, eles perdiam a identidade, inclusive o nome, e lhes eram dado um nome aleatório, de acordo com a conveniência dos colonizadores. Continuando a biografia. A biografia de mãe Andressa, da Casa Tambor de Mina, no Maranhão. Então, nós falamos que ela recebeu o nome de Maria Jesuína. Daí, ela se dirigiu para o Maranhão, lá fundando o templo destinado a cultuar os deuses ancestrais de seu povo, especialmente o seu vodum familiar, Zomadonu. Andressa era descendente direta de Nana Agotimé. O tráfico negreiro trouxe para o Brasil africano das mais diferentes etnias e com os mais variados sistemas de tecnologia e de conhecimento que foram para ali relidos, ressignificados. Um bom exemplo são as tradições inquices, divindade dos povos bantus, dos orixás, divindade dos povos iorubás, e os voduns, divindade dos povos jejes. Por conta da abnegação de muitas mulheres negras e africanas, várias delas aqui convertidas a escravizadas e pequenas comerciantes, tais tradições foram preservadas. Já na Casa do Tambor das Minas, seja sob o comando de Nana Gotimé, seja sob orientação e direção de mãe Andressa, é a prova viva de como o discurso colonial não conseguiu dobrar a capacidade de resiliência e de luta incansável dos terreiros de matriz africanas. Verdadeiras experiências pan-africanas na diáspora negra. Mãe Andressa é um caso excepcional nesse sentido. Ela foi a 4ª coordenadora da Casa Tambor de Mina, assumindo o cargo quando tinha cerca de 60 anos. Nunca se casou, e seu apreço à casa e às crianças levou a ser madrinha de mais de 100 delas. Criou uma neca, tocador, chefe da casa, Dona Mância, chefe da casa entre 72 e 76, e Dom Denil, chefe entre 97 e 2015. Ficou conhecida como uma das principais noxês, quer dizer, sacerdotisas da tradição dos voduns. Uma das principais noxês da diáspora africana. Foi ainda a última vodunice Gonja, um título que ela recebeu. Seus nomes africanos escolhidos pelos voduns era Ronconseman e Rotompamesanue, títulos ligados à obediência
e humildade, mesmo em posição de chefia. Mãe Andressa cultivou amizade com várias mães de santo de São Luís e manteve uma relação de profundo respeito com os demais terreiros locais. No fim de sua vida, Mãe Andressa já não podia andar, mas continuava lúcida. Faleceu aos 100 anos, em 20 de abril de 1954, uma quinta-feira santa. Coordenou durante 40 anos a Casa das Minas, mantendo viva a cultura e o estilo de vida e a filosofia dos povos Jeje, Fons, Minas e Uevê, etnia originária do antigo reino do Daomé. Irmã e sacerdotisa do culto dos Voduns, Mãe Andressa foi à sua maneira uma pan-africanista, pois trabalhou em prol de uma tradição que agregava os negros exilados em seu novo país e foi capaz de resgatar e cultuar as tradições do Daomé, fazendo da Casa das Minas um pedaço da África no Brasil. Então essa foi Mãe Andressa, da Casa Tambor de Mina, de São Luís do Maranhão. Uma breve biografia dessa sacerdotisa que não morreu, que está para além da morte e que deixou para nós toda essa ancestralidade de matriz africana.